Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar a criação da loja virtual usando microserviços, onde nós vamos consumir o microserviço para o cupom de desconto que foi criado na semana anterior. Para fazer isso, nós vamos adotar a seguinte abordagem. Eu tenho o carrinho de compras do cliente e eu já criei o serviço do cupom de desconto. Já registrei lá 2 cupons de desconto. Então o cliente vai poder informar aqui um cupom de desconto e quando ele clicar no botão Apply, nós vamos recalcular o valor do carrinho de compras aplicando o valor do desconto do cupom. Aqui eu tenho 2 etapas. Aqui primeiro eu vou ter que armazenar no carrinho de compras o cupom de desconto e depois eu tenho que usar o serviço Discount API, obter o cupom, obter o seu valor e recalcular o valor do carrinho. Então para fazer isso, nós vamos primeiro incluir e remover o cupom de desconto no carrinho e para fazer essa implementação eu vou no projeto VShop Cart API implementar em Cart Repository os métodos Apply cupom async e delete cupom async para permitir incluir e remover o cupom de desconto do carrinho. Para isso eu vou ter que implementar os métodos actions apply coupon e delete coupon. E no projeto VShop Web, a view índice eu vou ajustar para mim poder exibir os botões lá de apply e delete e implementar os métodos no serviço cart service para aplicar e deletar e os respectivos métodos actions no controlador do carrinho para aplicar e deletar no projeto VShop Web. Então, abrindo aqui o nosso projeto, eu vou iniciar aqui, VShop Cart API. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar o código aqui, é em Cart Repository, definir aqui o Apply Coupon Async. Então, o que esse método vai fazer? Ele vai receber o ID do usuário e o código do cupom. Esse código do cupom vai ser informado pelo usuário ali quando ele clicar no botão Apply. Aí eu vou localizar o header do carrinho para esse usuário. Se eu encontrar, eu vou atribuir o cupom que foi informado ao código do cupom que está em Cart Header. Vou atualizar e vou persistir isso na base de dados. Então isso é para aplicar. Para deletar, o código é igualzinho, só que em vez de eu informar o cupom de desconto, eu vou zerar, né? Então eu faço assim, olha. Aqui basta eu informar o ID do usuário, eu localizo o cabeçalho do carrinho para esse usuário. Se ele não for null, eu vou atribuir uma string vazia ao código do cupom. Então eu vou abrir aqui a nossa base de dados, vim aqui em VShop Cart Web, aqui em Cart Headers, olha. Então o cupom de desconto vai estar aqui, eu vou armazená-lo aqui, Então eu vou armazenar esse cupom de desconto aqui. Então, inicialmente aqui vai estar vazio, eu vou atribuir um valor quando eu aplicar e quando eu deletar, eu vou atribuir uma string vazia. Então vou primeiro definir então esses 2 métodos, delete cupom async e apply cupom async em Cart Repository. Retornando para o nosso projeto, a interface nós já havíamos definido o contrato, né? Apply cupom async, delete cupom async. Não havíamos implementado ainda, eles estão aqui, não foram implementados. Vamos implementar agora, o apply. Então agora eu vou definir o código para aplicar o cupom de desconto, Esse método aqui é assíncrono, né? Então aqui eu vou receber o ID do usuário e o cupom que veio junto. Localizo o Cart Header para esse usuário. Se não for null, eu tenho o cupom de desconto, eu atribuo o valor, persisto e salvo. Assim eu estou aplicando o cupom de desconto que o usuário informou. Para deletar aquele cupom de desconto, o código é igualzinho. Só vai mudar que ao invés de eu atribuir um valor, eu vou atribuir uma string vazia. Esse método é assíncrono, né? Então localizo o Cart Header para esse usuário, ele não é null, eu removo o valor do cupom de desconto, persisto e salvo. Então isso é a parte do repositório do carrinho. Continuando, agora eu vou ter que implementar no controlador Cart Control o método action apply coupon. Vai ser um HTTP post, eu vou estar passando aqui o meu cart DTO e aí eu vou usar o apply coupon async que eu acabei de implementar, vou passar o ID do usuário e o código do cupom obtidos aqui do meu carrinho. Se isso foi feito com sucesso, eu vou retornar um 200 OK e o resultado, que vai ser um cart DTO.
Se acontecer algum problema aqui, eu vou retornar um not found com uma mensagem, ó, cart header not found for user ID. E aqui inclusive está faltando eu fechar chaves aqui, ó. Aqui tem uma chave que eu esqueci de colocar aqui, mas no código eu vou ajustar. Então, com isso, eu vou estar invocando o método applyCoupon assim que foi implementado a partir do meu controlador. Isso é para aplicar, é um post. E para deletar o cupom, eu vou usar um HTTP delete. Estou definindo aqui uma rota, ó, delete coupon e passando o ID do usuário. Aqui no método anterior, olha, eu tinha definido uma rota applyCoupon passando o carrinho. E agora, para deletar o cupom, eu vou definir um HTTP delete, o método action delete coupon, e vou passar o ID do usuário. Ele vai invocar o método delete coupon assim que eu acabei de implementar, passando o ID do usuário. Se isso foi feito com sucesso, eu vou retornar 200 OK. Caso contrário, ó, eu vou retornar um not found com uma mensagem discount coupon not found for user ID. Então, ó, aqui no código anterior faltou essas chaves serem fechadas como eu estou mostrando aqui, ó. Então aqui eu preciso corrigir aqui. Então vamos retornar o nosso código e aqui em cart API, no controlador, ó, eu vou definir o applyCoupon aqui. Então ele vai ser um HTTP post, vou defini-lo aqui, ó. HTTP post applyCoupon. Então aqui eu estou recebendo o carrinho, estou invocando o método applyCoupon assim que eu acabei de implementar e aplicando o cupom. Para deletar o cupom, vou implementá-lo aqui, ó. Eu estou definindo um HTTP delete com a rota delete coupon passando o ID do usuário. Ele recebe e invoca o método delete coupon async e remove o código do cupom do carrinho do cliente. Então, com isso, nós terminamos a parte relativa à cart API. Vamos agora no projeto VShop Web fazer os ajustes. O primeiro ajuste que eu vou fazer vai ser na view. Aqui, ó, na view index. É nessa view aqui, ó, onde eu exibo o carrinho. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui o botão Apply. Atualmente, aqui ele não tem nenhuma funcionalidade, né? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui é o Delete Coupon, né? A View Index do carrinho. Então, o que eu vou fazer? Ali eu vou usar a seguinte lógica. Eu vou verificar o código do cupom lá do Cart Header e vou ver se ele é null ou vazio. Se ele for null ou vazio, então eu não tenho um cupom de desconto. Então, eu vou definir aqui, ó, a invocação do método action applyCoupon e o botão apply. Isso é quando ele não tiver um valor ali para o cupom, para o código do cupom no cart header. Se ele tiver, então eu posso remover. Então eu vou habilitar aqui o delete e invocar o método action delete coupon. Naturalmente aqui, ó, quando eu for aplicar, o meu input ele está habilitado. Quando eu for deletar, ó, o input está disable. Ele só vai poder clicar no botão para deletar o cupom que já foi aplicado. Então aqui vai ocorrer quando não existir um código de cupom e aqui vai ocorrer quando o cupom tiver sido aplicado. Então eu vou definir toda essa lógica aqui, ó, código Razor, arroba, if e aqui o código HTML com Bootstrap. Então eu vou vir aqui, eu vou copiar e colar esse código aqui, né, ó. No lugar desse botão aqui, ó, agora a lógica vai ser essa aqui, ó. Então eu estou verificando se lá no header do carrinho existe o cupom de desconto. Se ele não existir, então eu estou aplicando, invocando o método action applyCoupon. Caso contrário, eu vou exibir o botão delete e quando ele for acionado, eu vou invocar o método action delete coupon. Então esses métodos actions aqui eu ainda vou implementar aqui no projeto VShop Web. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso definir aqui o serviço do carrinho, né, para aplicar esse cupom. Então eu vou vir aqui em Services, ó, e Cart Service. Nós já havíamos definido aqui o Apply Coupon Async e o Remove Coupon Async. Apply Coupon Async. Aqui não tem esse cupom code aqui não, tá? Ó, só vou passar o carrinho e o token. Então eu vou implementar o Apply Coupon Async no serviço e o Remove Coupon Async. Então aqui é a interface Cart Service, vou na implementação Cart Service. Aqui, ó, Apply Coupon Async, nós vamos implementar, aqui não tem, ó, o código do cupom e o Remove Coupon Async. Vamos implementar esses dois métodos no serviço. Vou mostrar o código dessa implementação. Então, ó, lá no Cart Service, o Apply Coupon Async vai ser um método assíncrono, onde eu vou passar o carrinho, né,
representado por Cart View Model, e o token. Aí eu vou fazer as mesmas operações, obter o meu HTTP Client Factory Cart API, que foi configurado já, né? Vou colocar o token do cliente obtido na autenticação no Header Authorization. Aqui eu estou usando uma string content, onde eu vou serializar as informações do carrinho que eu estou recebendo, e eu vou invocar aqui o meu serviço Cart API, usando um post async e passando a API, o endpoint da API relacionado à Cart API na rota Apply Coupon, que nós definimos quando definimos a implementação lá no Cart API. E o conteúdo as informações aqui que eu quero aplicar. Se isso foi processado com sucesso, retorna o true. Caso contrário, retorna o false. Isso vai ser para o Apply Coupon. Por Remove Coupon, eu vou passar o ID do usuário e o token. Vou fazer as mesmas operações relacionadas à Cart API, do HTTP Client Factory, do token do cliente. E aqui eu vou usar um Delete Async, passando aqui o endpoint, a rota Delete Coupon e o ID do usuário. Se for feito com sucesso, retorna o true, caso contrário, retorna o false. Então aqui eu estou consumindo minha Cart API para remover o cupom. Então eu vou retornar aqui ao nosso projeto e em Apply Coupon Async eu vou colocar o código. Então, primeiro eu sempre vou definir aqui, né, as configurações do meu microserviço em HTTP Client Factory, e a seguir eu estou serializando aqui, o meu carrinho recebido. Esse método aqui, ele é assíncrono. E aí eu vou definir o código que vai aplicar, invocando o serviço da minha Cart API, dando um post assim. Então esse é o Apply Coupon assim. No Remove Coupon Async, a mesma coisa. Sempre eu vou obter aqui, né, as configurações do serviço que eu quero usar, tenho que passar o token e depois eu invoco o serviço, usando o Delete Async. Então para remover eu uso Delete Async e para aplicar eu uso o Post Async. Esse método aqui ele é assíncrono. Então o serviço está implementado. Vamos verificar aqui, ele não está reclamando aqui, o serviço está ok. Então agora eu vou implementar os métodos actions no controlador Cart Controller, no projeto VShop Web. Vou implementar o método action Apply Coupon, que é um HTTP post, né? Vou passar o Cart View Model. Aqui eu estou fazendo uma validação do model para ver se está vindo tudo correto aqui, e vou usar o serviço que eu acabei de implementar, o Apply Coupon Async, do meu serviço, Cart Service. Passo o carrinho, aqui estou passando o token. Se foi processado com sucesso, eu retorno para a minha View Index. Caso contrário, eu retorno para a view do carrinho de compras. Esse é para o Apply Coupon. Para o Delete Coupon, eu vou usar o Remove Coupon Async, passando o ID do usuário. Que aqui eu estou obtendo o ID do usuário a partir do meu contexto. Passo o token, se foi processado com sucesso eu retorno para a View Index, caso contrário eu retorno para a View. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto, vim aqui em VShop Web, Cart Controller. Então eu vou agora definir o método para aplicar o cupom, Apply Coupon, passo o carrinho e invoco o Apply Coupon Async do meu serviço. E para deletar o cupom, uso o Remove Coupon Async, passo o ID do usuário obtido do contexto, o token, aqui estou passando o token, né? Esse Get Access Token já foi implementado aqui, né? Nas aulas anteriores. E então com isso eu vou fechar aqui, salvar tudo que foi implementado. Vamos dar um build aqui no nosso projeto, ver se não tem nenhum erro, e vamos ver a implementação aqui. Tem um erro aqui, tá faltando eu fechar aqui, falei e acabei esquecendo de implementar, Apply Coupon. Tem que fechar chaves aqui porque eu estou usando a concatenação de string, né? E aqui eu vou obter o valor do ID do usuário do Cart Header e vou exibir o valor aqui, nesse Not Found. Então agora eu creio que está tudo correto. Vamos buildar novamente aqui. Olha lá, nenhuma falha. Então eu vou abrir novamente aqui nossa base de dados. Então observe que atualmente eu vou executar o nosso projeto, né? Vamos executar. Vou abrir aqui, tá aqui a nossa página. Então vamos ver como que está o nosso carrinho. Vou fazer o login. Então, atualmente, eu tenho aqui, borracha branca, 2 itens. Então, eu não tenho cupom de desconto, olha. Então, vamos verificar isso na base de dados, Eu tenho aqui, os itens. Vamos ver os itens aqui, Olha lá, quantidade 2, produto 6, que é a borracha. E aqui no Cart Header, eu não tenho cupom de desconto. Então, agora eu vou aplicar o cupom de desconto. Para fazer isso, eu vou dar uma olhadinha aqui para me lembrar qual é em VShop Discount, eu tenho a tabela cupom, Eu vou exibir aqui os cupons,
cadastramos 2 cupons, VShop underline promo underline 10, dá um desconto de 10 e de 20. Então eu vou usar VShop underline promo 10. Então vou vir aqui na interface, né? Ó. Então é VShop promo 10, tá aqui. Então quando eu clicar em aplicar, ele vai persistir esse cupom de desconto aqui na minha tabela, cart header aqui, ó, no código do cupom. Então eu vou colocar aqui, ó, em cart service, apply coupon. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, quando ele for chamar o serviço. Vou clicar em apply, ó, ele chegou aqui, ó, VShop promo 10 é o cartão. Só que aqui eu tô vendo que tem um erro aqui, ó, cart item está null. Então nós precisamos corrigir isso aí, senão vai dar erro. Vamos fazer o seguinte, provavelmente isso aqui, ó, na view index, eu esqueci de colocar aqui o seguinte, ó, cart items. Vamos passar o cart items também aqui, hidden, né? Então vamos executar novamente. Vamos acessar o carrinho, fazer o login antes, né? Então vamos lá, VShop promo 10. Vou clicar em apply. Então agora aqui, ó, o meu carrinho, o meu cart items não tá null. Então agora, ó, eu vou invocar o método action no endpoint. API cart, apply coupon e estou passando os dados aqui, ó. Então se eu entrar aqui, ó, ele executou com sucesso, ó, tá true aqui. Eu vou continuar. Então agora vamos ver a nossa base de dados, ó. Vamos dali atualizar. Olha lá aqui, ó, ele gravou VShop underline promo 10. Então agora eu tenho o cupom de desconto gravado. Vamos ver como ficou a nossa interface. Olha aqui, ó, o botão delete para me remover. Naturalmente eu não estou recalculando o preço ainda, né? Essa é a primeira parte. Então se eu clicar em delete, ele tem que remover lá da minha tabela cart header. Cliquei, ó, ele removeu. Vamos retornar para a base, vou mandar ele executar novamente a consulta. Olha lá, ó, ele removeu o cupom. Então a nossa implementação está correta. Eu vou parar, vamos continuar. Agora eu vou para a segunda etapa, onde eu vou, com base no cupom de desconto que eu tenho aqui, eu vou consultar, né, a minha tabela aqui do VShop Discount DB, vou ver se tem algum cupom de desconto. Segundo foi informado, vou obter o valor do desconto e vou recalcular o valor do carrinho de compras. Então, para isso, eu vou fazer todas essas implementações aqui no VShop Web. Eu vou ter que criar um serviço, né, ó, o cupom service, para me obter o cupom de desconto lá da minha API, Desconto API. Vou ter que criar uma view model, vou ter que ajustar cart header view model, definindo aqui o desconto. Aí vou ter que registrar esse serviço, vou ter que criar o cliente HTTP Client Factory, definir a URI do Desconto API aqui no meu projeto web e ajustar o código do cart controller no método getCartByUser, recalculando o valor do carrinho com base no valor do cupom de desconto. Então eu vou iniciar criando a minha view model, cupom view model. Então vou criar uma classe que vai ser a minha view model, cupom view model. Vou definir o ID, o código do cupom e o valor do desconto. E na cart view model eu vou definir aqui mais uma propriedade do tipo decimal, que vai ser o valor do desconto, né, que eu vou aplicar no carrinho. Então lá em Cart Header View Model eu tenho que ter o desconto para o carrinho. Eu vou receber isso nessa propriedade. Então vou retornar para o nosso projeto. Deixa eu fechar tirar esse breakpoint aqui, fechar tudo aqui. Então agora é só no projeto front-end aqui, né? Então aqui em Models, vou definir aqui uma classe que eu vou chamar Coupon View Model, onde eu vou definir essas propriedades. E Cart Header View Model, eu vou incluir uma propriedade para me tratar o desconto do cupom. Por enquanto é só isso. A seguir, eu vou implementar o serviço para o cupom de desconto. Usando a mesma abordagem, vou definir uma interface, uma classe concreta, e aí vou fazer toda aquela configuração dos serviços que nós já fizemos para os demais serviços. Então, vou definir o HTTP Client Factory, a serialização do JSON, o endpoint que eu vou usar. Aqui eu vou definir uma view model relacionada ao meu cupom view model que eu acabei de criar. No construtor, vou fazer a injeção do meu HTTP Client Factory e definir aqui o JSON Serializer Options para tratar como case insensitive. Continuando, olha, esse método, eu vou definir o getDiscountCoupon, passando o código do cupom, e aí eu vou dar um getAsync e vou obter o cupom lá que está registrado lá na minha tabela de cupons. Então vamos lá, eu vou fechar isso aqui, vim aqui
em Service, em Contract, criar interface do serviço. Add New Item, Interface e Cupom. Então aqui eu só vou definir um contrato, né? Que vai ser o método getDiscountCoupon, que vai obter o cupom de desconto, vai retornar o cupom ViewModel. Vou definir a sua implementação em Services, Project, Add Class, Cupom Service. E aqui, ó, inicialmente, eu defino o meu variáveis do tipo do meu HTTP Client Factory, JSON Serialize Options, o endpoint da minha API e aqui um cupom ViewModel que eu vou trabalhar para retornar. Então agora eu vou criar um construtor usando o HTTP Client Factory. Vou injetar isso no construtor, ó. Gerei no construtor e já vou definir a opção de serialização do JSON. Então agora eu posso implementar aquele método getDiscountCoupon e eu vou fazer isso agora. Tá aqui, ó. O código do cupom vai ser recebido, o token também. Aqui eu vou, esse método putTokenInHeader, assim que vou copiar e colar ele dos outros serviços, né? Nós já usamos esse, coloca o token no header authorization. Aqui esse método é assíncrono, né? Então aqui, olha, eu dou um get assíncrono no meu endpoint, né? Ó, que vai ser a API cupom, passando o código do cupom, aí eu vou obter o cupom e o valor de desconto relacionado com aquele cupom. Então eu tenho que registrar esses serviços aqui, ó. Então eu vou aqui, ó, na classe Program, ó, aqui está o meu serviço Product API, o HTTP Client Factory, né? Que Cart API, e agora eu vou registrar o Discount API. Então, ó, dou um build service, add HTTP Client, defino aqui a interface, a implementação, o endereço base, eu vou ter que definir aqui a URI para mim acessar, né? E o nome que eu vou dar vai ser Discount API. E no appsettings.json eu vou definir aqui, ó, o endereço do serviço. Então vamos aqui em httpsettings.json. Antes vamos ver qual que é o endereço, né? Ó, Discount API. Eu vou aqui em Properties, Launch Center, esse aqui, ó, HTTPS localhost 7214. Então retornando aqui para o meu projeto VShop Web, ó, vou definir aqui agora o serviço que eu vou chamar de Discount API. Pronto, 7214, Discount API. Então posso vir aqui na classe Program agora, olha, e registrar o serviço HTTP Client Factory. Aqui eu vou copiar e colar. E aqui vai ser Discount Service, Discount não, Cupom Service e Cupom Service. Ele está dando uma mensagem de erro aqui, ó, relacionado ao serviço do cupom. Eu acho que eu cometi uma falha aqui, ó, e foi isso mesmo. Eu não implementei a interface. E Cupom Service. Pronto. Referenciar aqui, ó. Vamos retornar aqui. Opa, agora sim, tá vendo? Eu havia esquecido na implementação do serviço de definir a interface aqui, né? Falha minha. Então agora está registrado o serviço, olha. Discount API, o HTTP Client Factory, que vai obter, ó, a URI de configuration em appsettings.json. Aqui, ó. Da mesma forma que fizemos com os demais serviços, né? E o serviço também está registrado aqui. Então agora eu tenho quase tudo pronto. Só falta eu vir aqui, ó, no método getCartByUser e fazer o seguinte, ó. O que eu vou ter que fazer? Nesse método, ele vai me retornar um cart ViewModel. Eu estou obtendo o carrinho do usuário. Então agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar se o carrinho não é nulo e se o cart header não é nulo. Tudo bem. Então agora eu vou verificar o cupom. Então, qual que vai ser a lógica aqui, ó? Então agora eu posso ou ter um cupom ou não ter o cupom no cart header. Se o cupom que tiver no cart header não for nulo, então eu vou usar o meu serviço, ó, getDiscountCoupon, da minha Discount API, e vou obter esse cupom que está registrado e o seu valor, passando o código do cupom, ó, e o token, né? Aí eu vou obter o cupom. Se o cupom não for nulo e o código do cupom não for nulo, então eu tenho o cupom, então eu tenho o desconto. E aí eu vou atribuir, ó, aquela propriedade de discount que eu defini em cart header, o valor do desconto. E aí eu calculo o total normalmente do carrinho e aqui, ó, eu aplico, ó, o desconto. Aqui está a fórmula do desconto. Aqui eu estou definindo em percentual. Se você quiser aplicar um desconto de valor, vai ser bem mais simples do que usar essa fórmula aqui, né? Vai ser só o cart header total amount menos o cart header discount. Então aqui eu estou calculando aqui o
10% de desconto, 20% de desconto. É isso que nós vamos fazer nesse método, o ajuste nesse Get Card by User. Então, vou vindo aqui no controlador, né? Aqui, ó, Card Controller. Aplicar o cupom, deletar o cupom. Aqui, ó, Get Card by User. Ó. Então, aqui, nós vamos alterar esse código aqui, né? Porque aqui ele só está fazendo a totalização. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte. Se o header não for null, continua. Então, aqui dentro, ó, eu vou definir o código que vai fazer justamente isso. Ele vai verificar se o header do carrinho tem um cupom de desconto. Se ele não for null, então ele tem. Aí ele vai obter o cupom, vai atribuir o desconto daquele cupom e depois aqui ele vai calcular o desconto. Para fazer isso, eu preciso injetar o serviço do cupom aqui, né? Então eu vou ter que vir aqui, ó, Private Read Only e Cupom Service. E agora eu vou incluir isso aqui vou dar um Add Parameters to Cart Controller. Tá aqui, ó, serviço do cupom. Então agora aqui, Get Cart by User. Aqui temos que fazer uma correção aqui, eu esqueci aqui, né? Aqui tem que fechar esse if. Pronto. Então em Get Cart by User, eu vou verificar se eu tenho cupom, como eu falei. Vou usar o serviço, ó, do cupom. Vou obter o cupom de desconto registrado e o seu valor. Vou atribuir o valor do desconto ao desconto que eu vou ter que aplicar no carrinho de compras. Calculo o total do carrinho e aqui, antes de retornar, eu recalculo o carrinho, né? Ó. Vou passar isso para cá, ó. Vou usar essa fórmula. Aqui, inclusive, tem um erro, né? Cart header. E aqui é amount. Pronto. Então, ó, eu tenho o total calculado aqui. Aí, o que eu vou fazer? Desse total, eu estou calculando aqui, ó, 10%, multiplicando, ó, o total pelo desconto dividido por 100 e subtraindo do total. Essa é a fórmula para calcular o desconto. Em percentuais, né? Se você quiser por valor, vai ser só subtrair, né? Colocar Cart Discount aqui, ó, Cart Header Discount aqui, menos. Então isso aqui é a fórmula para calcular o desconto percentualmente. Então com isso, vamos ver se está funcionando. Então agora, olha, eu vou estar recalculando o carrinho usando aqui o meu serviço Cupom Service. Vamos dar um build aqui, ó, ver se não tem nenhum erro. Ó, não tenho nenhum erro, vamos executar e vamos ver se essa implementação está correta. Está aqui a minha loja, eu vou abrir o carrinho de compra já direto para testar. Vou vir em login aqui, então eu vou aplicar o cupom VShop Promo 10, vai ser um desconto de 10%, né? Quando eu clicar em Apply, ele vai salvar esse cupom no carrinho, vai invocar o meu serviço do desconto, vai buscar esse cupom de desconto, o seu valor e vai aplicar os 10% aqui e recalcular o valor. Vamos lá, ó. Olha lá, 8 e 10. 10%, 90 centavos, está correto. Eu vou deletar, ele retorna. Se eu aplicar, vou aplicar o VPromo 20, ó. Vamos ver o 20%. Apliquei, olha lá, ó, 7,20, né? Vou deletar. Então está funcionando. Só vou vir aqui em Cart by User, ó, vou colocar um breakpoint aqui, ó, quando ele for chamar o Get Discount Coupon. Vamos retornar aqui. Vou aplicar o cupom de desconto de VShop Promo 10. Ó, ele chegou aqui, ó, o cupom de desconto, tá vendo? VShop Promo 10. Agora eu vou entrar aqui no serviço, vou dar F11, ó, ele vai obter o token, ó, foi lá no Get Discount, vai obter aqui o serviço do cliente, vai colocar o token no Header Authorization e vai chamar o endpoint, ó, API Coupon e o código do cupom, VShop Promo 10. Tentar entrar aqui, ó, executou com sucesso, aí ele vai retornar e recalcular. Então com isso, concluímos aqui a implementação do consumo do nosso microserviço Discount API. E existem diversos ajustes que nós podemos fazer aqui para melhorar, mas a parte principal, a parte básica já está concluída. Então, até a semana que vem.